full frame ou cropada? Vamos falar sobre sensores neste vídeo, é imperdível. Muito bem, pessoal, eu sou o Rogério Fernandes, seja muito bem-vindo ao canal do Querido Retrato, um canal que fala abertamente sobre fotografia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre sensores. Vamos começar falando sobre as câmeras com sensorzinho cropado, APS. Mas afinal de contas, o que é esse sensor cropado? É um sensor com dimensões menores, mas ao mesmo tempo não quer dizer que ele seja ruim não. Muito utilizado em câmeras de entrada no mercado, aquelas que têm um valor um pouco menor e que são próprias para quem está começando na fotografia, o que não significa que sejam sensores ruins. Eu conheço muito fotógrafo profissional que até hoje lida com câmeras e sensores cropados. Dois fatores são importantes quando a gente vai entender os sensores dessas câmeras. O ISO, ou seja, a sensibilidade do sensor. E outra, a quantidade de megapixels que estão presentes nela. Conheço muito fotógrafo, principalmente os fotógrafos de vídeo, que já vieram me comentar falando das vantagens de um sensor cropado. Em algumas câmeras, a quantidade de megapixel não faz muita diferença, principalmente quando se fala em vídeo. Eles falam muito da questão do tamanho do pixel, que a textura gerada na imagem de um megapixel maior, de câmeras que possuem megapixels maiores, dão no resultado final. Então, muito varia da linguagem que o fotógrafo ou videomaker busca para o seu trabalho. A gente sabe que a linguagem é a maneira pela qual o fotógrafo busca expressar a sua arte. E isso é gosto. E gosto não se discute. Então, muitas câmeras utilizadas para vídeo e para foto, elas podem ter talvez menos megapixels, ou seja, no momento em que tu faz uma foto e amplia ela talvez não vai ter aquela precisão milimétrica, aquela definição maravilhosa que se busca, mas ao mesmo tempo ela pode dar uma textura e uma linguagem visual totalmente diferente e única. O que faz com que, sim, além de serem mais baratas, essas câmeras tenham um apreço, digamos assim, por uma boa quantidade de profissionais da imagem. Câmeras com sensor cropado, elas possuem lentes típicas, que são as lentes EFS. Isso é uma definição de uma baioneta, que é justamente a região de encaixe de uma lente a outra. Nesse caso aqui, eu estou usando uma lente EF, Electrofocus. Além de encaixar em câmeras full frame, elas também encaixam em câmeras cropadas. No entanto, lentes que são EFS somente encaixam em câmeras cropadas. Elas não encaixam em corpos de câmeras full frame. Então, muita atenção nessa hora, na hora de comprar a sua lente nova, quando você se sentir apto a fazer o seu upgrade de material. Ao mesmo tempo, essa lente aqui, que é uma lente 50mm, quando eu coloco ela num sensor cropado, ela deixa de agir como uma lente 50mm, porque o sensor dela não é full. Na full frame, 50mm são 50mm. Num sensor cropado, cortado menor, 50mm vai ter uma relação diferente com o sensor, que é uma relação de 1.6. Rogério, não entendi. O que significa isso? Significa que uma lente 50mm, num sensor que é menor, não vai ser uma relação de 1 para 1. Vai ser uma relação de 1 para 1.6. Ou seja, pegue 50mm e multiplique por 1.6. E aí você vai ter a nova distância focal da sua lente. Numa lente 50mm, a distância focal é de 5 centímetros, do centro da lente até o sensor. Agora, se você está usando um sensor cropado, multiplica por 1.6. 50 vezes 1.6 dá 80. Então, essa lente de 50mm passa a agir como se fosse uma lente de 80mm. Por quê? Porque como o sensor é menor, ela vai interpretar que a distância é equivalente a uma distância de 8 centímetros do centro da lente até o sensor da câmera. Essa lente 50mm, num sensor cropado, é 80mm. Se essa lente não for uma lente EF e for uma lente EFS, a relação é direta, não se preocupa. Agora, se você tem uma lente EF, Electrofocus, faça a multiplicação por 1.6 para você saber qual é a distância focal da lente que você está usando. Agora, nas full frames, eu sou um apaixonado por full frame, eu amo a minha 6D da Canon,
Sei que existem câmeras mais modernas no mercado, mas eu, enfim, estou muito adaptado a ela. Acho que a relação custo-benefício de uma 6D é imbatível. Ela tem um sensor full frame, que é um sensor maior do que de uma cropada, o que me permite, primeiro, explorar da maneira mais adequada as lentes que eu possuo e me dão um quadro muito maior de acordo com a linguagem que eu possuo. Vou mostrar as duas com sensores, olha só a diferença do sensor. Perfeito? Esse aqui tem um sensor obviamente muito maior. Alguns podem estar se perguntando, só como parênteses, o que é isso aqui embaixo. Isso aqui é o grip da câmera onde eu coloco as baterias e eu também gosto porque me dá uma pegada muito melhor na câmera na hora do trabalho. Tá? Câmeras full frame, elas têm uma grande diversidade de quantidade de megapixels. Eu não sou fotógrafo publicitário, sou fotógrafo de eventos, logo eu não preciso de uma quantidade enorme de megapixels para trabalhar. Eu não vou, com a minha fotografia, imprimir um outdoor para ser publicado, nenhum banner gigante. Com relação ao ISO, o ISO das câmeras mais profissionais ele é bem alto. Na minha 6D o ISO vai até 25.600. Ela trabalha muito bem com pouca luminosidade, até mais ou menos 6.400 de ISO, sem granular, sem ter muita distorção, sem o preto deixar de ser preto na hora do ajuste lá nos editores de imagem, Lightroom ou Photoshop, certo? Então eu gosto de trabalhar com essa câmera porque ela me dá um ISO bem adequado para trabalhar com baixas luminosidades, principalmente em eventos, sem perder a qualidade. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, não deixe de fazer o seu comentário aqui embaixo fazendo a pergunta. Não esquece de se inscrever no canal e não esquece de deixar o teu like. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Abraço.